Clientizados Podcast. Olá, clientizados! Estamos de volta. Eu sei que você estava morrendo de saudade porque Alexandre Guimas não parava de perguntar quando ele... Opa! Quando E volta aí, Alexandre? finalmente o Clientizados, né? Quando que a gente Pois, volta com os nossos episódios com a nova temporada? Você tava com saudade? Então agora acompanha a gente aí que vem muita coisa massa por aí, né, Márcio? Meu amigo Márcio Borba! pois é, Alexandre Guimas. E falando em saudade, eu acho que vale a pena de a gente fazer aí uma recapitulada, né? Um flashback de como que foi a primeira Exato. temporada, porque foi nada mais nada menos do que 14 episódios. 14 14 episódios. episódios. Foram 14 episódios que a gente falou de muita coisa. Falamos de. Começamos abrindo com chave de ouro, né? Cliente feliz com Gisele Paula. Né? Quem é Cliente Gisele feliz Paula, dá Márcio Boba? lucro. Cliente feliz dá Gisele lucro. Inclusive, Paula se é você nada mais. ainda não leu o livro, né, da nossa amiga Gisele Paula, compre e leia. Pois é um best-seller. Hoje, uma das grandes referências quando se fala em sucesso do cliente, experiência do cliente, né? E Gisele Paula não é nada mais, nada menos do que a cofundadora do site Reclama Aqui. Hoje, uma plataforma Exatamente. que, segundo ela, o próprio público pivotou essa plataforma, ou seja, era uma plataforma 100% voltada para reclamações dos consumidores, quando as marcas, pelos meios formais, não davam retorno, e que hoje é uma plataforma de reputação, onde na época, quando a gente fez o primeiro episódio, 1 milhão de acessos, 700 mil acessos, só para olhar a reputação da marca lá, Alexandre Guimas, para E poder aí a depois tomar a gente. decisão se iria fazer a compra Exato, ou não. exatamente. Mas teve muita gente boa que passou por aqui. A gente teve a honra de receber aqui também Edmur Sayane, mestre Jedi, né, Márcio? Ele Mestre falando Jedi do varejo. do varejo, falando sobre o atendimento automatizado, né? Tudo que a gente está vendo falar muito aí, INRF desse ano, Web Summit e tudo mais. A gente já estava falando na primeira temporada com uma pessoa de peso, Edmur Sayane, um mestre Jedi Pois do é. varejo, né? E a gente questionou ele lá: o atendimento robotizado vai substituir o atendimento humanizado? E aí a gente traz uma fala dele para deixar você com, né, aquela pulga atrás da orelha para de repente voltar lá e assistir ou ouvir. O atendimento robotizado vai substituir o humanizado se os humanos continuarem agindo como robôs. Porque no fim das contas, o que é que o cliente quer? O cliente quer relacionamento. Atendimento, relacionamento e principalmente aquele atendimento personalizado, né? Que é o que o cliente está buscando hoje junto à sua marca, né? Ele quer trazer aquele relacionamento que você tem dentro da loja para o digital. Então ele quer um relacionamento verdadeiro e um relacionamento totalmente personalizado. É isso que o cliente está buscando hoje em dia, né? E aí a gente vem com mais uma fera que teve aqui, a gente teve a honra de trazer Fred Alecrim, trazendo, falando sobre o Fred, novo DNA do varejo, né? Fred Alecrim, que inclusive é um dos discípulos, né, uma das crias lá do mestre de Mussaiane, né? E Do mestre Fred, de como sempre, né, Mussaiana, bastante exatamente. atualizado, né? Como a gente brinca dizendo, Fred é um homem viajado, né? Então, o Fred tá aqui, daqui a pouco tá no outro lado do mundo cobrindo vários grandes eventos, né? E é o garoto propaganda da NRF. E na época, o Fred falava então sobre esse novo DNA do varejo, né, um varejo que busca trazer mais esse senso de pertencimento, né, de criar ali uma comunidade em volta da marca, fazendo com que o cliente de fato sinta prazer, desejo de querer ir visitar aquela loja física, como ao mesmo tempo acessar a loja no digital, ou seja, está vivenciando, né, a, a, a famosa e célebre estratégia omnichannel, multichannel, ou seja, está em todos os canais e É, estar conectado com o cliente, exatamente, porque hoje, exatamente. inclusive, trabalhando que você falou aí sobre um atendimento personalizado ou hiper personalizado, né? Então, hoje, a milha extra, né, de fazer, então, essa entrega direto ali com o cliente, né, com a maestria. E
é uma aula de MBA, né? Então, cada podcast que passou por aqui, de cada episódio, né, nossos convidados são de fato, inclusive, professores aí de MBA, e foi mais um episódio extraordinário que inclusive me inspirou até em uma das últimas palestras aí que a gente vem falando sobre o Varejo Experience, o novo DNA Exato. do varejo. Mas quem mais, Alexandre Guimas? Quem mais nos deu a honra de estar aqui no primeiro episódio? Cara, teve muita gente bacana. A gente falou sobre tráfego pago e eu tive a honra também de estar junto com meu amigo Fagner, né? Fagner e Camaã, a gente esteve falando Fagner ali. Camaã. Inclusive, foi o episódio que eu comecei, né, aqui dentro do Clientes Atos, né? A gente começou a trabalhar aqui junto com o Márcio. O Márcio fez um pequeno convite intimando, né? E eu aceitei de coração ali estar aqui no Clientizado com vocês. E a gente trouxe ali o tema do tráfego pago, né? Porque não é só o tráfego pago que vai trazer venda para você. Se você não tiver toda uma estratégia, se você não fizer estratégia, você vai gastar dinheiro em vão, né? E você não vai trazer o seu cliente. Aí vai trazer um cliente para quê? Para uma página que não está bem estruturada? Qual é realmente a estratégia que você tem dentro do tráfego pago para você fazer essa, para você conseguir atender ao seu cliente, né, a demanda dele, vender para ele realmente. Então a gente falou ali em um dos episódios, no segundo episódio, inclusive, né, falando sobre Segundo tráfego episódio. pago, né? O segundo Foi episódio muito foi bacana. Eu inclusive recebi, né, alguns depoimentos, alguns relatos de nossos ouvintes, que abriu muito, né, a mente dele, né, inclusive ele exato, ali enquanto empreendedor, empresário, porque justamente ouvindo muito sobre aquela questão, você precisa fazer tráfego pago, né, e tipo assim, ele acordava e dormia, né, e com isso rondando a mente dele, e aí ele viu que primeiro ele precisava organizar os bastidores offline dele, ou seja, organizar o os bastidores, atendimento exatamente. presencial, processo de atendimento, processo de venda, né? Ou seja, organizar, né, o mapeamento da jornada ali, da experiência de compra do cliente dele, primeiro no Uhum. presencial, por quê? Para quando ele for para o digital, atrair mais clientes ali através da estratégia de tráfego pago, então ele ter todo o bastidor ali para poder receber, né, fazer o onboarding, né, desse cliente, né, esse embarque do cliente que vem ali Exato. através da estratégia, seja via Instagram, WhatsApp, Google, Facebook, e poder de fato dar ali conta do recado, porque a gente tem vários cases aí de que clientes, empresários que embarcaram, né, na loucura insana de ter que fazer tráfego pago porque o mercado estava falando, os influencers, o vizinho, e ele não dava conta do atendimento presencial e veio a demanda, e ou Pois seja, é. Vem a demanda, você queimou a ficar marca muito dele no barrado. mercado, jogou dinheiro Exato. fora. Então é Exato. um E é episódio também interessante, extraordinário. que a gente fez um link também em um dos episódios falando sobre a análise de dados, né? Que é fundamental para, inclusive, fazer o tráfego pago. Porque quando vai se fazer o tráfego pago, a gente precisa analisar os dados ali do cliente que a gente quer impactar, quem a gente quer falar e tudo mais. Então, tem um episódio especial também com o nosso amigo Juliano, né, da Workafluent, que a gente falou sobre a análise de dados. Né? E foi bacana. E não foi só, na realidade, tem mais de um episódio, porque também a gente tem um episódio com o Cris, né? Meu amigo Cris lá, ex-CEO ali da Isio, né? O CRM Isio. Isso, E ele RM. trouxe até trouxe ali, né, os dados, né? Nos dois episódios a gente falou que os dados são o novo petróleo, né? Então ficou bacana essa trabalhar os dados, trabalhar o tráfego pago, né? Trabalhar o atendimento, ou seja, a gente veio construindo nesse primeiro episódio uma história em cima de cada episódio ali para que você possa realmente olhar para o seu cliente com outros olhos e fazer o atendimento que ele Perfeito. realmente precisa, né? Não, e nessa nova era, né, Guimas, após a pandemia, então a gente viu uma aceleração, né, muito rápida e crescente sobre como melhorar a gestão de relacionamento com o cliente, e não tem como hoje querer melhorar essa gestão desse relacionamento se não tomar as decisões baseadas não só em fatos, mas Baseado em nos dados, dados, né? O William baseado nos Demme, né, dados. o pai da gestão ali da qualidade, já falava isso lá atrás, né?
Em Deus eu confio, o resto tragam-me dados. Então, Exatamente, exatamente. não tem como nos dias de hoje uma É. empresa, uma marca querer evoluir se ela, então, não tem ali sistemas para poder justamente dar Uhum. apoio, dar suporte, né? O básico, como por exemplo, a gente teve aí uma aula também de gestão de relacionamento com o cliente, que começou lá com o Edmund Sayane e foi caminhando, né? E chega, né, ali no criador, fundador da Easy, no Cris, falando justamente sobre como o Exato. CRM é uma ferramenta para poder trazer essa aproximação, para poder gerar novas ações, porque a gente vai conhecendo bem o cliente, e aí conhecendo bem esse cliente, eu pego uma frase agora do episódio do Fred Alecrim, que ele diz o seguinte: tudo que fica claro não fica caro, porque o que é caro é o que não está claro. E aí, quando Exatamente. está claro, não fica caro, porque eu consegui gerar valor, eu consegui gerar benefícios, eu consegui, na minha fala, mostrar ali que, de fato, o meu produto, o meu serviço é uma solução para resolver a dor, a necessidade daquele cliente. E assertivamente personalizado, por quê? Porque eu tenho um histórico, eu tenho um dado que eu olhei aqui, justamente lá no meu sistema de CRM, lá no meu dashboard, né, utilizando de repente o ClickSense lá do Uhum. pessoal da Work Exato. Avant e entenderam, né, entender para atender, para poder depois vender. Então, ó, 3 passos aí. Se você anota isso e Exato. já começa a refletir sobre isso, o jogo do teu Uhum. negócio já começa a caminhar para um processo correto. Entende, atende e vende. Que mais, Alexandre Guimarães, tivemos por aqui? E aí a gente teve também, é interessante que a gente fala desses atendimentos e tal, mas a gente teve a Kícia trazendo uma pegada do NPS, né? Que é além do NPS, porque assim, não adianta a gente fazer tudo isso se a gente não escutar o nosso cliente, né? E como é que eu vou escutar? Através do NPS. Só que eu não preciso, aí eu bato muito isso na tecla, que não adianta só a gente fazer o NPS, ouvir ali o cliente, mas não ter uma ação após isso, né? Eu preciso fazer o NPS, eu preciso fazer, mas eu preciso estar preparado para escutar o que o cliente vai trazer para mim, que pode ser um elogio, como pode ser uma crítica, né? Ou falar alguma coisa que você precisa melhorar. E eu preciso dar esse retorno para o cliente, para realmente mostrar que eu estou preocupado. Eu não estou fazendo NPS só por fazer, não. Eu estou fazendo NPS realmente para poder trazer ações para dentro do meu negócio, para dentro da minha empresa, para poder atender o que o cliente está pedindo. Então, essa foi a pegada ali que a Kícia trouxe ali, muito bacana. E assim, cara, foi assim, realmente nós tivemos 14 episódios que eu recomendo, cada um e ali depois e escutar aos poucos, vai escutando, vai pegando ali cada sacada. A gente falou de Customer Success, né? A gente falou muito do varejo, do atendimento, do escutar o cliente, Colabora, inclusive do colaborador feliz da colaborador lucro, feliz, da lucro, Amabel, junto da com a Amabel. Anabel. A Anabel veio e deu uma aula ali também sobre, cara, não adianta só o cliente ser feliz, mas primeiro a gente tem que começar com o nosso colaborador, porque é ele que está na ponta fazendo o atendimento para o cliente. O Então, cliente se eu não interno, tenho né? a minha equipe, é o meu cliente interno, se eu não tenho o meu cliente interno, o meu funcionário, o meu colaborador trabalhando com aquele sorriso que ele está feliz ali dentro do negócio, como é que eu vou impactar o meu cliente? Então, assim, mais uma vez, 14 episódios que nós tivemos na primeira temporada que vale a pena parar e escutar tudo novamente. E aí a gente vem na nova temporada, né, Márcio? Agora de volta com clientizados, um novo formato, como vocês podem ver. A primeira temporada todinha a gente fez gravando no estúdio lá do pessoal da Duman, né? Que a gente, inclusive, quer registrar aqui o nosso agradecimento a esse pessoal Grandes que parceiros da realmente, Duman ó, aí. grandes parceiros deram show de bola com a gente aí, deram todo apoio, edição, fizeram todo esse apoio na gravação. Hoje eles estão, claro, numa pegada, né, totalmente diferente, né, Márcio? Fazendo mais um trabalho interno junto ao grupo que eles fazem parte, né? Mas a gente deixa aí a Alisson e sua turma todo o nosso carinho aqui registrado, né?
obrigado mesmo, obrigado por tudo que vocês fizeram pela gente aí nessa primeira temporada. E nessa segunda temporada, a gente vem com um formato aí totalmente digital, né, Márcio? A gente agora, cada um morando em um canto, né? Fica mais difícil conciliar a agenda, tanto que a gente grava nos horários que dá. Então, a gente está aqui gravando e nesse exato momento são 15 para meia-noite e a gente está aqui, né? Trazendo, querendo trazer conteúdo e fazendo para vocês esse episódio aqui novo, com muita novidade que a gente vai trazer. E aí, uma nova, né? A gente traz aí uma novidade que a partir desse episódio a gente traz patrocinadores, né? E Muito bom. para esse episódio hoje, né? Esse episódio ele está sendo patrocinado, ele está sendo oferecido pela Ponti. Então, A Ponti é muito mais do que uma agência. É uma empresa que entrega soluções digitais para o seu negócio, entrando na área de marketing, omnichannel, posicionamento digital e as vendas nos canais digitais. Acesse o site e conheça mais das soluções. Ah, e não esqueça de falar que você viu aqui no Clientizados. Então, se você quer ser um dos patrocinadores nossos, quer entrar aqui no Clientizados, entre em contato aqui, a gente vai deixar o e-mail de contato nosso aqui, tá? Mas pode entrar entre em contato com a gente está trazendo novos patrocinadores, vai vir gente aí, em breve está vindo mais gente aí, a gente está naquele relacionamento, fechando, conversando, em breve você vai ver mais gente aqui com a gente aqui no nosso Clientizados, que é trazendo gente que realmente, esses patrocinadores também são gente que faz a diferença. Isso mesmo, porque Clientizados ele hoje não tem mais fronteiras para poder justamente trazer um conteúdo, né, atualizado para vocês e principalmente trazendo agora um bloco de episódios que é o episódio, os episódios, na verdade, gente que faz a diferença. E aí, como é que vai vir nessa nova temporada? Então, a gente vai ficar intercalando entre entrevistas, né, episódios com personalidades influentes, como vocês tiveram aí, né, a grande experiência, né, e a gente teve a honra de entrevistar grandes celebridades, sumidades aí, e também agora a gente vai trazer verdadeiras celebridades do que coloca a mão na massa no dia a dia, que faz a diferença no dia a dia, que são empresários, né, de vários segmentos aí. Vocês vão ver empresários que estão assim arrebentando na área gastronômica, empresários que estão arrebentando na área de empresas de startup, mudando o cenário de grandes empresas a nível mundial, né, e saindo da capital de Recife, que é um orgulho muito grande para a gente, né? Então, assim, vai estar ainda mais extraordinária, né? O primeiro episódio foi maravilhoso, mas como a gente está aqui sempre pagando o preço, né, de estudando, se capacitando, viajando, fazendo network para poder trazer o melhor para você clientizar. Então, assim, tá imperdível, assim, Imperdível, imperdível que vocês vão exatamente. poder falar isso na prática depois e dizer, rapaz, eles prometeram e realmente cumpriram. Assim como foi no primeiro episódio, também vai ser no segundo episódio, então fica ligado aí, porque já já nas próximas semanas, Não perde, cenas né? dos próximos Não perde, capítulos, né, porque dessa vem segunda temporada. a expectativa tá alta. Né? Então, acompanhe com a gente, tem muita coisa chegando, formato novo, um formato, inclusive, que é realmente esse formato aqui sem muita firula, né, Márcio? Que você pega a água, toma uma aguinha com a gente, tá Isso, né, porque participando, né? isso é o digital, né, o digital hoje Exato, que conecta, o digital hoje que vende, é esse digital original, autêntico, sem muito exato. filtro, o Guimas falou Sem sem muito muito firula. filtro, E o que a gente quer exatamente. trazer para vocês é a realidade, né, do dia a dia aí do empresário que busca querer ter uma empresa centrada no cliente e que você que está aqui que busca isso também, né. Então vem com a gente para mais uma temporada sensacional de provavelmente aí
mais uns 14 ou 15 episódios, né? O tempo Exato. vai Inclusive, esse é o episódio 15, né? Estou deixando aqui registrado o episódio 15 isso. do Clientizados na nova temporada. Começa a partir de hoje. Acompanha aí com a gente. Tem muita coisa bacana. Não é isso, Márcio? É isso, meus amigos clientizados. Então a gente vai ficando por aqui, mas não fica triste, porque já já a gente tá trazendo então aí episódios saídos do forno com grandes histórias aí de grandes empreendedores que fazem a diferença e que de repente já pode estar fazendo a diferença na sua vida por você, de repente já ser cliente deles. Então vai ser um prazer a gente ter aqui essa conexão. E a gente vai estar justamente em todos os canais que você já sabe, YouTube, Como você já Spotify, conhece, exatamente. na Amazon. Então, fica com a gente aqui para mais uma temporada, porque vai ser fantástico, extraordinário, para poder, de fato, a gente conectar ainda mais sobre esse mundo, né, que é voltado em volta do cliente, que é a estrela, a razão de todo qualquer negócio. Então é isso, clientizados. Grande abraço, Alexandre Grimas. Tamo junto, meu Valeu. amigo, para mais uma Tamo junto. temporada Te aí. vejo aí Vamos no embora. próximo. Vamos lá. Abraço, gente. Tchau, tchau. Clientizados Podcast.